como então uma mulher pode identificar, prevenir e denunciar um caso de violência obstétrica? Porque eu acho isso necessário, mesmo que ela se dê conta depois, mas eu acho necessário que se faça essa denúncia. Então, qual seria o procedimento? Tá. Para a mulher que quer denunciar um caso de violência obstétrica que já ocorreu, ela pode denunciar. Se for no Sistema Único de Saúde, ela deve denunciar na ouvidoria do hospital, ela deve denunciar na ouvidoria do SUS e não pode denunciar na ouvidoria do Estado. Todos eles têm 0800 e tem e-mail, muitas vezes tem a ouvidoria do SUS, a nacional, tem até um formuláriozinho que só clica ali e no link mesmo, tu faz a denúncia. Então, tu não precisa sair de casa, tu não precisa nem te identificar se tu não quiser. E com a denúncia na ouvidoria, o legal é que eles são obrigados a dar uma resposta formal sobre o caso. Eles têm prazo e são obrigados a dar uma resposta formal, então é importante, porque movimenta as estruturas a diagnosticar o que aconteceu. Né? Então, de fato, evidencia que aquilo houve. No caso de ser da iniciativa privada, também. Denunciar na ouvidoria do hospital, pode-se denunciar no sindicato médico, também nos dois casos, no sindicato não, no Conselho Regional de Medicina, nos dois casos, né, tanto no público quanto no privado. A mulher do privado denuncia também na Agência Nacional de Saúde Suplementar e denuncia no seu plano de saúde, além de denunciar também no hospital. Então, comum para todas as mulheres é denunciar no próprio hospital e, se for uma agressão realizada por médico ou por enfermeiro, denunciar no conselho de classe, na entidade de classe da categoria. Para as mulheres do público, denunciar na ouvidoria do SUS, do Estado e nacional. Para as mulheres do privado, denunciar também no plano de saúde e na ANS. Certo. E prevenir. Isso. A melhor prevenção para proteger da violência obstétrica é a informação. Então, a mulher precisa ler, precisa estudar o que é esperado de um trabalho de parto, quais são as fases do trabalho de parto, qual o melhor momento para ela ir para o hospital, para não chegar lá muito cedo, para não correr o risco de sofrer muitas mais intervenções, porque já tem estudos que mostram que quanto mais tempo internado a mulher está, maior a chance dela sofrer violência obstétrica, porque maior a necessidade de acelerar aquele processo fisiológico para liberar leito, para desocupar espaço. Então, ler, estudar, se informar, elaborar um plano de parto. O plano de parto é um documento que mostra as intenções da mulher. Ele pode ser escrito à mão numa folha de caderno, ele não precisa ser assinado pelos profissionais, tá? E que mostra as intenções daquela mulher. Olha, se for parto, eu quero que seja de tal jeito, eu não aceito que me cortem, não aceito que empurrem minha barriga. No caso de precisar de uma intervenção, eu quero ser consultada. Eu quero dizer se eu quero essa intervenção ou não. No caso de uma cesárea, eu não quero ficar amarrada, eu quero que o meu bebê fique comigo. Todos os desejos da mulher para o momento do parto, do pós-parto, devem estar contidos no plano de parto. Ele pode ser feito à caneta, à mão, impresso. Tem modelos ótimos na internet, bem completinhos. E ele não precisa da assinatura do profissional, tá, de saúde. Ele é uma iniciativa, inclusive, do SUS. As carteirinhas do SUS de alguns anos atrás mostravam como fazer o plano de parto, tinha espaço ali mesmo para tu fazer o teu plano e entregar no dia. Então coloca junto com a tua carteirinha, junto com os teus documentos da gestação, para não esquecer e na hora da entrada do hospital já entregar. Essa é a melhor forma de se proteger. Mas ainda existe esse plano de parto na carteirinha do SUS ou não? Na versão nova da carteirinha, não. Na versão nova da carteirinha não foi... Essa carteira foi a que circulou até 2017 ou início de 2018. Aí ela sofreu uma reformulação e saiu essa parte do plano de parto. Eu não sei te dizer se ainda tem as instruções, mas eu sei que o espaço para o preenchimento não tem mais na carteira. Mas a mulher ainda assim pode botar o papelzinho junto e levar para o... Sim, só que assim... Pensando no que tu me dizes, mas isso se torna um problema, sobretudo para as pessoas, as mulheres, né, que têm pouca acessibilidade também, por exemplo, a consultar a internet, a falar com outras pessoas. Eu fico pensando nas mulheres que são de classes sociais mais baixas, sabe? Onde elas não têm essa acessibilidade e onde muitas vezes a unidade de saúde, né, não funciona do jeito que deveria funcionar. Então, fico pensando nisso, né? Então, como talvez teríamos que pensar, então, e aí outra vez a cientista política falando, né? Numa política pública, então, que ajude a essas pessoas de baixa renda, a essas mulheres com pouca acessibilidade, por exemplo,
de não conseguir uma internet para poder ler, ou de não ter dinheiro para poder comprar, por exemplo, um livro, ou às vezes aquelas que não sabem ler, sabem, de que chegue essa informação a elas, né? Para que elas fiquem menos, para que elas não estejam tão vulneráveis justamente a essa questão da violência obstétrica, não? Essa preocupação que eu acho que a gente também teria que pensar, que se focar, né? Porque, de certa forma, é aquilo que tu falaste, né? Existe o perfil, todas as mulheres geralmente sofrem essa violência obstétrica, mas a violência vai depender também do grau da classe social, da questão da educação que ela tenha, né? A questão da etnia também, né? Ou raça, como algumas pessoas costumam chamar, né? Então, isso é muito problemático. E nas estratégias de saúde da família, que se tem algumas iniciativas de grupos de gestantes que são mensais, que se encontram para falar, mas de fato a gente tem limitações muito grandes, porque nessa carteirinha até do SUS tem essas informações, mas por mais que para nós elas estejam acessíveis, tem muitas mulheres que não conseguem entender o que está escrito ali, muitas não conseguem nem ler, e são exatamente as mulheres que precisam de mais informação e de mais acesso, porque são as que talvez vão chegar no final da gestação e não sabem os sinais esperados, não sabem o que esperar, qual é o momento adequado de se deslocar até o hospital, e podem ficar nessa ida e vinda, ou muitas vezes impedidas de ir e vir porque não tem dinheiro para condução, e aí acabam tendo que ficar internadas. Então gera realmente a desinformação e a falta de acesso financeiro geram uma diferença brutal na assistência. Uma diferença que é muito assustadora. Tanto que a gente tem agora esses últimos dados que saíram, que existe um consórcio de mulheres brasileiras pesquisadoras que estão investigando a mortalidade materna no Brasil por Covid-19, né? A gente tem quase 80% das mortes de mulheres grávidas e puérperas de Covid-19 do mundo inteiro. E mostrando que as mulheres negras têm o dobro do risco de morrer do que as brancas. Então a gente tem diferenças muito brutais, tanto na assistência, dado pelas questões de acesso, né, das questões de classe, da própria etnia, mas também determinadas pelo racismo institucional, por toda essa ideia da disponibilidade dos corpos negros, né, de ser toda aquela questão cultural da mulher negra sentir menos dor, que é uma mentira absurda, mas que a gente tem estudos que mostram que as mulheres negras recebem menos analgesia, recebem menos tempo para fazer perguntas, recebem menos atenção no pré-natal. Então, é todo um sistema que vai massacrando os direitos e a individualidade da mulher gestante. Sim, é algo que temos que pensar mesmo e temos que tentar solucionar e buscar as alternativas que possibilitem essa humanização através dessas mulheres, né? Porque essa é a palavra correta, né? Essa humanização, né? E, finalmente, então, para terminarmos, tu acreditas que a legalização das doulas, assim, dentro de um âmbito federal, não só a legalização, sino também a prática, né? Porque, como tu falaste, né, só tem a legalização, em alguns locais está na teoria, mas na prática não funciona. Mas a legalização das doulas, então, no momento do parto, ela pode, então, evitar, de certa forma, essa violência obstétrica ou não? Sim. Inclusive, a gente tem estudos sobre isso, tem até revisão sistemática sobre os benefícios da doula, e entre eles está a redução de número de cesáreas, redução do tempo de trabalho de parto, melhoria do apigar do bebê quando nasce, sensação maior de satisfação com o trabalho de parto e com o parto em si. Então, a gente tem muitos benefícios desse acompanhamento, porque desde a gestação ele se foca muito na educação da mulher, né? Então, a doula muitas vezes faz esse papel que os profissionais da saúde não fazem, tanto porque não tem tempo, quanto porque existe um outro profissional que pode fazer isso. Então, a doula se foca muito nesse processo da mulher saber o que é esperado, o que é normal, fisiológico, quando ela deve se deslocar para o hospital, se a vontade dela for um parto hospitalar, como ela pode se preparar para viver esse momento, como ela pode prevenir a violência obstétrica. Então, tudo isso está no escopo de atuação da doula. Então, quando a doula entra no hospital, um dos marcadores mais importantes, aí é no meu ponto de vista, não é estudo, é que, assim, o profissional de saúde que vê uma mulher que está entrando com doula, ele sabe que aquela mulher está mais bem informada.
Uhum. E quando a gente sabe que a pessoa está mais bem informada, a gente não vai praticar algumas das violências que talvez a gente praticaria se ela estivesse sozinha. Uhum. Por isso, inclusive, a importância da lei do acompanhante. Uhum. Porque é uma testemunha também que está ali para proteger a mulher, para defender os direitos dela. E também outra lei, né, que até hoje é difícil de ser cumprida. Já tem muitos anos e é difícil de ser cumprida. Mas que a presença de um profissional, a doula, ela é mais do que só ajudar no alívio da dor, que também pode fazer com que o trabalho de parto transcorra mais naturalmente, com mais tranquilidade e tire também a sobrecarga do profissional de saúde que está atendendo. Mas daqueles profissionais saberem que aquela mulher está informada, que ela sabe o que acontece, o que não acontece, que ela sabe quando as intervenções são indicadas. A doula, ela não prescreve conduta médica, a doula, ela não diz o que tem que fazer, o que não tem que fazer, não faz exame de toque, não faz nenhum procedimento técnico, mas ela ajuda a mulher a conseguir tomar essas decisões junto com o seu acompanhante no parto. E isso é bastante importante na proteção da violência obstétrica. Uhum. E me diz, então, já que estamos falando das doulas, surgiu uma pergunta, a questão da acessibilidade, então, se pensamos, por exemplo, para as mulheres, não é? Como uma mulher vai ter acessibilidade a essas doulas? Existe algum projeto, então, que faça a institucionalização das doulas, ou seja, que possa ser também tido pelo sistema público? Existem muitos projetos de doulas e de associações de doulas de trabalho voluntário em instituições. Eu mesmo trabalhei durante 3 anos de forma voluntária na Santa Casa de Santana do Livramento, que é onde eu morava, onde eu fazia a graduação. E é uma experiência muito legal de atuar nas unidades básicas de saúde, de atuar na maternidade. Tem vários desses modelos ao redor do Brasil, promovidos por doulas e por associações de doulas. Tem alguns modelos institucionalizados, assim, como política pública. Em alguns municípios, agora recentemente, uma unidade básica de saúde contratou doulas, não aqui na cidade, mas foi notícia assim, em todo o país, eu não vou saber agora te dizer onde foi, que contratou doulas para fazer educação perinatal. Então, para fazer esse trabalho durante a gestação, de quando é hora de ir para o hospital, com as fases de trabalho de parto. Então, institucionalizou essas doulas. Existem alguns hospitais também públicos que já têm esse sistema de doula gratuita, né? Paga pelo contribuinte, mas gratuita à usuária. Mas fora isso, fica muito na individualidade. A grande maioria das doulas atende uma porcentagem de gestantes de forma voluntária, mas não é uma coisa institucionalizada, né? Então dificulta realmente o acesso para as mulheres mais carentes, mais vulneráveis de fato. Sim, entendi. Eu espero que todo mundo que nos está assistindo hoje possa, pelo menos, repassar também esse conhecimento para outras mulheres, como é importante a gente ter consciência sobre a questão da violência obstétrica, sobre a questão de que o parto não precisa ser dolorido dentro da perspectiva institucional, né? Eu agradeço muito ter conversado contigo, ter aclarado esses questionamentos que tivemos aqui no Politicando, e espero que a gente possa conversar em outro momento sobre outros temas também relativos a políticas públicas e fazer uma análise dessa política pública. Eu acho que seria muito interessante. Muito obrigada pela tua participação, Gabi. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau. Um beijo. Beijo.